E aí, gente, tudo certo? Nessa videoaula, a gente vai usar a definição que a gente aprendeu de derivada na videoaula anterior e calcular algumas derivadas. A gente vai calcular a derivada de uma função constante, a derivada de uma função mais simplesinha, f de x igual a x, e mais duas derivadas. Na verdade, uma delas a gente vai mostrar que não existe, e eu vou explicar o porquê. Beleza? Então, vamos lá. O primeiro exemplo, gente, é para a gente mostrar que a derivada de uma função constante é sempre igual a zero. Então, olha só, seja f de x igual a k, esse k é uma constante, né? Então f de x igual a k é uma função constante, mostre que f' de x é igual a zero para todo x, ou seja, que a derivada de uma função constante qualquer é igual a zero. Isso é uma generalização que a gente vai poder usar. Vou mostrar isso agora e depois a gente pode usar tranquilamente. Certo? Para a gente calcular a derivada dessa função constante e mostrar que ela vale zero, basicamente a gente tem que lembrar da definição que a gente viu na aula passada. E a gente viu que a gente pode calcular a derivada f' de x de uma função como sendo o limite quando h tende a zero de f de x mais h menos f de x sobre h. Então a gente viu que podia ser calculado assim. Quando que a gente usava essa relação? A gente viu duas formas de calcular a derivada. Só que quando a gente quer calcular a função derivada, ou seja, mostrar qual é a derivada para todos os valores de x, a gente usa essa aqui. Certo? A gente viu uma outra que era essa, né? Se eu quisesse num ponto específico, não f' de x, eu queria um f' num ponto P, por exemplo, a gente viu que eu poderia calcular assim, né? Ó, f' de P é igual. Aí a gente podia calcular como limite quando x tende a P de f de x menos f de P sobre x menos P. Isso aqui, então, a gente conseguiria calcular o limite não, né? A derivada num ponto específico. Por exemplo, no ponto 2, se o x fosse 2, se o x fosse 3, mas se eu quero para x generalizado, normalmente a gente usa esse formato de calcular. Beleza? Isso aqui pode ser calculado como? Ó, f de x mais h, deixa eu só escrever aqui de novo, né? Limite quando h tende a zero. F de x mais h, como minha função é constante, f de qualquer coisa dá a mesma constante. Qual que é f de 5? K. Qual que é f de 10? K. F de qualquer coisa é k para essa função que a gente está calculando. Então, f de x mais h é k. F de x, k também. Tudo isso sobre h. Agora, k menos k é zero. Limite, quando h tende a zero. Zero sobre qualquer coisa é zero. Bom, limite de uma constante é a própria constante. Ou seja, f' de x é zero aqui pra gente. Que era o que a gente queria mostrar. Tudo bem, gente? Então esse é o primeiro exemplo, é o mais simplesinho. E daqui para frente, sempre que aparecer para você calcular a derivada de uma função constante, você pode falar direto, já que é zero. Certo? Segunda derivada para a gente calcular, também usando definição. Ó. Seja f de x igual a x. Prove que f' de x é igual a 1 para todo x. Se eu quero provar que uma derivada é válida para todo x, eu vou usar aquela definição, a mesma que a gente usou no exercício anterior. Então, de novo, eu vou falar que f' de x... Vamos ver se a gente lembra, hein? Ó. Limite quando h tende a zero de f de x... Opa! F de x mais h menos f de x sobre h. Agora, o f de x mais h
significa que eu vou pegar minha função e onde aparecer x eu troco por x mais h. Ou seja, nesse nosso caso seria limite de quando h tende a zero. Aí no lugar aqui, ó, de f de x mais h eu coloco x mais h. Porque o f de x é o próprio x, então f de x mais h é o próprio x mais h. Menos f de x, que está aqui, vale x, sobre h. Agora, reparem que aparece aqui para mim um x menos x, que eu posso cancelar. E aí fica só h sobre h. E qualquer coisa é dividido por ela mesma, não é 1? Então a minha derivada aqui, ó, f' de x, fica limite quando h tende a zero de 1. Limite de uma constante é a própria constante. Então f' de x é igual a 1. Não importa o valor de x, que era o que a gente queria mostrar. Está demonstrado. Beleza? Então, de novo, usei só a definição de derivada e troquei pelos valores dessa função específica. Tudo bem, gente? Pode parecer às vezes um pouco abstrato, mas nesse próximo exemplo que eu vou fazer agora, eu vou também tentar explicar um jeito da gente lembrar melhor como é que limite que é esse aqui, ó. Então vamos para o terceiro. Terceiro exemplo. Calcule, aliás, seja f de x igual a raiz de x. Agora eu quero a derivada, olha lá, eu quero agora a derivada no ponto específico 2. Não quero a derivada geral, a função derivada. Então eu posso usar aquela primeira definição, certo? Eu sei que f' de 2 vai ser igual limite quando x tende a 2. Aí eu vou usar a primeira, f de x menos f de 2 sobre x menos 2. Eu vou explicar para vocês como é que eu lembro qual é o limite que eu vou usar, porque eu não sei se vocês têm memória. Minha memória não é tão boa, então eu preciso de um jeito de ficar lembrando. Eu lembro sempre assim, ó. Pensa que eu tenho um gráfico. Então tem um eixo x e y aqui. Tem um gráfico. Tem um ponto P aqui. Um ponto P. A gente viu que a derivada de uma função nada mais é do que o coeficiente angular da reta tangente. E o jeito que a gente calculou isso, né, a gente fez para chegar nesses limites, foi pensar num outro ponto em cima do próprio gráfico. E aí eu pensava que aqui era um ponto x, né? E a gente calculava, então, o coeficiente angular dessa reta que liga esses dois pontos. Certo? Aqui, quando o x é P, o y é f de P. E quando o x é x, o y é f de x. Certo? E aí a derivada era basicamente o coeficiente angular disso. Que eu faço a diferença dos y, ou seja, f de x menos f de p, que está aqui, ó. No caso, f de x menos f de 2, porque o nosso p é 2 nesse exemplo, sobre x menos p, nesse nosso caso, x menos 2. Certo? Então, é diferença dos y sobre diferença dos x, que é como a gente calcula o coeficiente angular. E aí a gente fazia o x tender ao p para esse ponto e se aproximando do ponto inicial, é como se fosse um ponto só, dando uma reta tangente. Certo? Então, por isso que a gente calcula assim. Para a fórmula que a gente usou nos dois primeiros exemplos, vou fazer uma reta um pouco mais reta. Ficou tanto, mas tá bom. Aí a gente pode pensar assim, ó. Eu tenho aqui um ponto, que agora eu vou chamar de x. Certo? E aí vai ter um y correspondente f de x. Aí eu vou pegar um ponto um pouquinho para frente dele. Um h para frente. Então eu vou pegar aqui, ó. X mais h. E aqui vai ter um y correspondente, que é o f de x mais h. E aí o coeficiente angular
de novo, ó, seria a inclinação, seria o coeficiente angular dessa retinha aqui, que é diferença dos y, ou seja, f de x mais h menos f de x, sobre a diferença aqui, ó, de x para x mais h, essa distância é h. Por isso que ficava, deixa eu voltar aqui, ó. Por isso ficava, então, f de x mais h menos f de x sobre h. E isso quando o h tende a zero, ou seja, quando essa distância entre esses dois pontos tender a zero. O h, nesse caso, é a distância entre os pontos. Então, sempre que eu vou tentar lembrar de como que a gente calcula a derivada, eu tento lembrar de um gráfico desse tipo, certo? Então, eu penso no ponto x e x mais h, e aí eu faço diferença dos y sobre diferença dos x, que dá aquela anterior. Ou eu penso no ponto P e no ponto x para frente, de novo, diferença dos y sobre diferença dos x. Certo? Eu tento lembrar assim. Agora, isso aqui, vamos agora voltar para o nosso exemplo, né? Eu tinha que calcular essa derivada. No lugar de f de x, eu vou pôr raiz de x. Então, vou escrever tudo de novo aqui, ó. Limite, quando x tende a 2, aí fica raiz de x menos f de 2 é trocar o x por 2, raiz de 2, e embaixo x menos 2. Repare que eu não posso fazer substituição direta, porque senão ficaria 0 sobre 0. Mas eu posso usar um pouquinho de fatoração para calcular. Olha só, é uma fatoração às vezes não tão intuitiva. Mas acho que eu até fiz algum exemplo desse em alguma videoaula anterior aí. Eu posso pensar que esse x menos 2 que aparece aqui embaixo é como se fosse uma diferença de quadrados. Se eu pensar que é o raiz de x ao quadrado e aqui é o raiz de 2 ao quadrado. Raiz de x ao quadrado para x positivo, né? Aqui o x está tendendo a 2. Raiz quadrada de x elevado ao quadrado dá o próprio x. E a raiz de 2 elevado ao quadrado dá o 2. Então eu posso pensar que ali embaixo, ó, posso fatorar como raiz de x menos raiz de 2 sobre raiz de x mais raiz de 2. Né? Diferença de quadrados, se eu pensar que é o raiz de x ao quadrado e que é o 2 ao quadrado. E em cima eu tenho raiz de x menos raiz de 2. E aí com isso eu posso simplificar, ó, raiz de x menos raiz de 2 que aparece em cima com raiz de x menos raiz de 2 que aparece embaixo. Na hora que eu faço isso, aí eu posso fazer substituição direta. Que é em cima, quando você cancela aqui em fração, é 1 e 1 que fica, né? Então, fazendo substituição direta, ficaria 1 em cima. E embaixo, x tendendo a 2, substituo, fica raiz de 2 mais raiz de 2, que dá 2 raiz de 2. Aí, calculei. Então, essa é a derivada no ponto 2. Tudo bem, gente? E para a gente terminar, esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, mas não tem problema, né? Porque a gente está fazendo 4 exemplos também, né? É para mostrar que f de x igual a módulo de x não é derivável em p igual a zero. Aqui eu coloquei p, mas é no ponto zero, né? No x valendo zero. Tudo bem? Bom, eu quero a derivada, eu quero mostrar que ela não é derivável num ponto específico, no zero. Então, no ponto específico, eu uso a mesma definição aqui do exemplo 3, né? Então, vamos calcular f' de zero. Isso é limite quando x tende a zero de f de x menos f de zero sobre x menos zero. Certo? Lembra que em cima é sempre f de x menos f do ponto que você quer, e embaixo é x menos o ponto que você quer. E o x tendendo para o ponto que você quer. Tudo bem? Nesse nosso exemplo, o f de x é o módulo de x. Opa. Limite quando x tende a zero. Então vai ficar aqui, ó, módulo de x. O f de zero seria módulo de zero, que é zero. Então não preciso nem escrever. E aqui embaixo fica x menos zero, que é x. Então ficou esse limite, ó, de módulo de x sobre x. Como está aparecendo um módulo aqui, e o zero é bem onde o módulo muda de valor,
vou fazer uma observação aqui. Ó. Vamos calcular quanto vale o módulo de x sobre x. Fazer a parte e depois eu volto para calcular o limite. Ó, o módulo de um número é o próprio número se ele for positivo, não é? Então, o módulo de x vai valer o próprio x se o x for maior ou igual a zero. Então, sempre que o número é 10, módulo de 10 é o próprio 10. Então, o módulo de x é o próprio x se o x for maior ou igual a zero. E aqui eu ficaria com x sobre x que vale 1. Seria uma constante. Agora, se o x for negativo, o módulo troca o sinal dele, né? Então, por exemplo, o módulo de menos 10, você troca o sinal, vira 10. Então, o módulo de x vai ser menos x se o x for negativo. E aí, menos x sobre x fica menos 1. Então, reparem que essa função aqui, ó, módulo de x sobre x, ela assume dois valores diferentes para x positivo ou para x negativo. Ou seja, esse limite pela esquerda dá uma coisa e pela direita dá outra. E por isso o limite não existe e assim a função não é derivável. Essa é a justificativa. Então só vamos escrever isso melhor. Ó. O limite com x tendendo a zero pela direita de módulo de x sobre x. Então, ó, se o x tende a zero pela direita, quer dizer que eu estou pegando um x um pouquinho maior do que zero. Então, eu estou pegando a primeira expressão aqui. Ó. É o 1. É o limite de 1, que é o próprio 1, né? E se eu pegar o limite quando o x tende a zero pela esquerda, de módulo de x sobre x, tendendo a zero pela esquerda, eu estou pegando o valor de x um pouquinho menores que zero. Então, é a minha segunda função que aparece ali, né? Que é para x menor que zero, ó, que vale menos 1. São diferentes. O limite pela direita e o limite pela esquerda eram diferentes. Ou seja, o limite em si não existe. E se o limite não existe, a derivada não vai existir. Então, como eles são diferentes, então f' de zero não existe. Agora, não existir uma derivada significa que o gráfico não admite uma reta tangente, não é? E de fato, ó, se a gente for pegar essa função, módulo de x, e for fazer o gráfico dela, vou fazer bem pequenininho aqui, ó, que é o espacinho que tem. O gráfico da função modular é esse aqui, né? Opa, um pouquinho menos inclinado. Assim. Essa é a função, mais ou menos, de uma função, o gráfico de uma função modular. No ponto P igual a zero, bem aqui, ó, o meu gráfico forma um bico, forma uma quina. Então, nesse caso, eu não consigo ver o que seria uma reta. Essa aqui seria uma reta tangente? Ou seria essa aqui? Ou seria essa? Opa, essa não, né, que está cruzando. Essa aqui, próprio eixo X. Então tem várias retas que poderiam passar bem por esse bico dele aí. E a gente não consegue definir, então, reta tangente aí. Basicamente, a gente pode falar que sempre que um gráfico tiver sempre que uma função tiver um gráfico com uma quina, ele não vai ser derivável naquela quina. Tudo bem? Pessoal, espero que com esses exercícios, com esses 4 exemplos que a gente resolveu, tenha ficado um pouco mais claro de como que a gente pode calcular limite usando a definição. A gente basicamente vai fazer isso nessa aula que a gente acabou de fazer. Na próxima a gente vai fazer também um pouquinho, mas depois, nas posteriores, a gente vai simplesmente usar regrinhas de derivação, certo? Então, se eu já falo do tipo de função, você já consegue a derivada direto. Tudo bem? Mas para a gente chegar naquelas funções é bom a gente entender de onde vem. Tudo bem, gente? Então, ficamos por aqui. Tchau para vocês.